No mesmo texto de Colossenses, nós lemos lá, no capítulo 3, quando ele diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Então, o crente escravo, em relação ao Senhor não crente, ele tinha que ter muito jogo de cintura, ele tinha que saber lidar com essa situação com muita sabedoria, despojando de toda a ira, indignação, né, toda aquela raiva e vontade, linguagem obscena do falar, e depois se revestir de toda a misericórdia, né, toda a graça, toda a bondade naquela relação. É importante que a gente entenda que o despojai-vos e o revestivos são desafios para nós, porque isso não é feito no vácuo, é feito no meio da fornalha. É quando a gente realmente quer botar para fora tudo que é ruim, ele está falando: não, você se mortifique e ao invés disso manifeste Cristo. Então, nós estamos falando aqui, o texto que nós lemos, ele fala dos servos, da postura dos servos. Então eu queria relacionar isso muito no nosso trabalho. Por favor, vamos lá. Mais um. Aí. Então, veja o versículo anterior ao tudo quanto fizerdes. Servos, esse é o versículo 22. Obedecei em tudo ao vosso Senhor na carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é uma quebra de paradigma para a mentalidade do nosso mundo e especialmente para a nossa cultura brasileira. Isso é uma quebra de paradigma, é uma outra visão da realidade, né? Para o não crente, a pessoa que não tem Cristo, isso é nonsense, mas para nós faz todo sentido. Então é isso que eu quero ver com os irmãos, passando. Mais um. Eu queria primeiro mostrar para vocês a semelhança de Colossenses com Efésios. A mesma passagem, veja lá: os servos obedecei, não servindo apenas sob vigilância, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Depois ele diz lá: tudo quanto fizerdes, fazer de coração, e a recompensa no final, cientes que recebereis do Senhor a recompensa. Agora vai para Efésios. Eu fiz apenas uma mudança de ordem de um outro versículo para caber lá, olha, para ficar igual. Servos, obedeceu ao Senhor segundo a carne, não servindo à vista. Depois, na sinceridade do vosso coração, o outro lá fala singeleza, temendo ao Senhor, aqui ele diz com temor e tremor. E tudo quanto fizerdes, fazer de coração, e aqui também, fazer de coração a vontade de Deus. E no final, certo que cada um irá receber isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, é interessante você perceber, né, que a linguagem é muito semelhante dos dois. Seguindo. Bom, vamos olhar aqui então os termos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Verdadeiro ou falso? Ixi. Falso? Verdadeiro. Bom, se é bíblico, é verdadeiro. Agora a questão é: a aplicação disso significa tudo? Em todos os sentidos? Qualquer aspecto? Não. E qual é a limitação exatamente? É Cristo. Quer ver? Volta aí 2 slides para trás. Agora, o Senhor é aquele pequenininho lá, né? Aquele em azul em cima. O Senhor segundo a carne, o que é o segundo a carne? É o Senhor da terra. O segundo a carne é você e eu somos de carne, então é o Senhor da terra. Mas contraste esse Senhor da terra com o Senhor, né, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele aparece ali, né, 4 vezes lá. Então, o texto vai terminar dizendo: a Cristo o Senhor é que está servindo. Então, existe uma relação nossa, majoritária, maior, com Cristo. Nós ouvimos e respeitamos e obedecemos a Cristo. Então, no aspecto em que o meu Senhor terreno, a quem eu devo obedecer, ele está consoante Cristo, ou seja, ele está me mandando trabalhar e tal, tudo bem, então eu obedeço. Mas se ele vier, né, a desobedecer a Cristo, for contra o Senhor Jesus, aí é um limite da minha obediência a Ele. Pedro fala, né, importa-nos, né, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então existe uma prioridade. Esse é um ponto também muito sensível a nós.
que vai nos colocar, evidentemente, em grandes dificuldades, porque esse Senhor na terra, ele não respeita a Cristo, e nós respeitamos a Cristo. E aí, como é que vamos ficar? É aí onde nós sabemos que a nossa recompensa não é nessa terra. É aí que nós sabemos que vamos ser perseguidos por conta da nossa visão em relação ao Senhor Jesus. Mas é isso que faz efetivamente diferença na nossa realidade. Queridos, observando ali, né, essa expressão, a Cristo Senhor é que estás servindo, é muito importante que a gente perceba na carta aos Colossenses, como eu já disse, que é uma carta absolutamente cristológica, ou seja, tudo dela se volta a Cristo, e é importante que você saiba quem Cristo é, qual é a dimensão dele. Paulo fala acerca disto no primeiro capítulo, quando ele diz que o Senhor Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. Volta lá a sua Bíblia, lá no capítulo 1. Num hino muito bonito, Paulo eleva o nosso olhar, o nosso coração a Cristo de uma tal forma, ele diz lá, que Ele nos libertou, versículo 13, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Depois Paulo, mais à frente, vai falar da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Quando ele morreu na cruz, ele encravou o nosso escrito de dívida e despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E agora, compara esse Senhor, o Senhor Jesus, com o seu chefe assustador. Não é? Quem é ele? Quem é esse homem? Quem é essa figura? Quem é essa empresa? Ou a situação que a gente vive hoje, ela é muito pequena diante da realidade de Cristo. Então, o nosso olhar, por isso que Paulo diz, né, pensai nas coisas do alto, buscai do alto, e você tem uma visão real daquilo que está diante dos seus olhos, da realidade, da proporção das coisas. Então, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne é uma disposição que nós devemos ter de não sermos rebeldes, de sermos pessoas submissas a uma autoridade, seja ela no governo, seja ela numa empresa, seja ela numa situação de autoridade. Mas, não esqueça, a Cristo o Senhor é que está servindo. Sigamos. A outra, olha que interessante, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. O que isso significa? O que é sob vigilância? Só para ajudar a gente aqui, no grego, a expressão é interessante, é ophthalmodulais, que significa o dulos, né, o servir à vista. É interessante, eu acho que é uma relação muito grande daqueles colossenses, da situação de Paulo e os brasileiros, porque é da nossa cultura mostrar serviço quando a pessoa é vista, né? Você quer ser visto para ser reconhecido. Nisso está uma desonestidade, é uma coisa da desonestidade humana, ou seja, eu só trabalho se houver supervisão, se alguém vê o que eu estou fazendo, senão é um esforço inútil, se eu não vou ser reconhecido, por que eu vou trabalhar? É bem isso. É claro que aqui também pode entrar a questão da corrupção, já que ninguém está vendo, eu posso fazer coisas que talvez sejam repreensíveis, mas como ninguém vai ver, como ninguém está vendo, tudo bem. Então, olha o que o texto diz, né? Não servindo apenas sob vigilância. Então, eu fico imaginando, por exemplo, Toninho trabalha com reforma, né?
e de repente ele tem que colocar uma caixinha de tomada lá. E aí quando ele abre o negócio, ele vê que o troço está todo complicado lá dentro, né? E aí, puxa, isso aqui vai dar um trabalho, rapaz, horário, não sei o que e tal. Acho que dá para fazer uma gambiarrinha, né? Fazer uma gambiarra aqui, puxa um fio ali, taranã, taranã. Ninguém vai perceber mesmo, vai ficar atrás da caixinha, aí põe lá a caixinha, tá funcionando? Tá, beleza. Mas só ele e Deus sabe que a coisa pode não aguentar muito tempo. Mas já não vai ser mais problema dele. Daqui a 2 anos, se der problema, vai ser problema de outro. Mas olha o que o texto diz. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens. Cuidado, né? Porque Deus está vendo. E a gente está servindo a Cristo. Então o nosso, se ele pudesse colocar entre aspas, o nosso cliente, o chefe, é Cristo sobretudo. Então às vezes você tem prejuízo com isso. Porque você tem que chamar a pessoa e falar, olha, fulano, eu tentei fazer o melhor, mas eu não consigo, ó, vai ficar assim. A minha capacidade chega até aqui. Você poderia esconder aquele negócio, né, e sair de boa lá, falando assim, não, olha, puxa, você foi muito eficiente. Mas não, o problema está lá. Mas você está servindo a Cristo, então você diz, Senhor, eu sei que vai te agradar a verdade. Então fulano, olha, a verdade é essa aqui, viu? Infelizmente ficou assim, queimei aqui o fio, sei lá o que aconteceu. Então, a gente tem que se lembrar disso. A Cristo o Senhor é que está servindo. Então, de novo, servir a Cristo dá prejuízo financeiro. Muitas vezes a gente poderia evitar um problema, uma situação chata, mas a gente está servindo a Cristo. Passa aí uma outra aí. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Mas já falamos disso, mas é importante, Paulo aqui está frisando, e eu coloquei ali caixa alta, né? Tão somente, porque o nosso serviço, tudo que nós fazemos, também é agradar homens. Paulo já falou antes de obedecer em tudo ao vosso Senhor, ou seja, é para agradar o Senhor. E aquilo que nós fazemos, ou agradamos o chefe diretamente ou o cliente, não tem meia, né? Se você não agradar, você não vende. Então você tem que agradar. O ponto aqui é o tão somente. Qual é a sua motivação maior? Quando a sua motivação maior é agradar outra pessoa, no fundo, a sua motivação é agradar a si mesmo. Porque quando você agrada o outro, você obtém alguma espécie de recompensa de ter agradado. O reconhecimento, né, seja do cliente, seja do chefe, e é isso que qualquer profissional busca, o reconhecimento do outro. Mas o cristão não pensa como um profissional, ele pensa como um cristão, um cristão profissional. Então, o primeiro lugar é agradar ao Senhor naquilo que ele faz. E, evidentemente, como profissional, ele quer agradar aquele que o contratou para fazer o serviço. Mas, de novo, existe um primeiro, né, patamar maior e depois tem um segundo. Veja que aqueles que procuram agradar aos homens podem se frustrar, porque você vai ter situações de injustiça. O seu chefe não vai reconhecer, ou vai atribuir a outro, sei lá, implementação lá de alguma coisa, e você teve uma participação muito maior, e foi o outro que foi reconhecido, e você fica chateado com isso. O cliente às vezes não reconhece o esforço que você fez para fazer um serviço lá, ele acha que você estava enganando ele, não sei, e aquilo dói no coração. Mas no final das contas, você está servindo a quem? É a Cristo. Cristo sabe o seu coração, Cristo sabe da sua disposição. Então você pode entregar aquilo lá com o seu coração leve, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Se houver injustiça, isso fica nas mãos de Deus. Ele é o juiz, Ele sabe, e Ele é quem vai, né, fazer justiça. Então veja como é diferente, né? Quando o nosso coração é motivado em servir a Cristo e não ao homem. Aqui é o homem, as pessoas se frustram enquanto nós vamos receber a nossa recompensa do Senhor. Veja como aqui fica também, faz sentido a questão da recompensa vir do Senhor. Porque muitas vezes a recompensa não virá aqui, e ao contrário, você vai ter prejuízos aqui. Mas o crente ele fala, não, mas a minha recompensa não é aqui não. A minha recompensa é depois do Senhor, e eu vou aguardar essa recompensa. Seguindo, não tão somente para agradar os homens, mas em singeleza de coração. Uma outra disposição de dentro de nós. Paulo fala em Efésios, na sinceridade do vosso coração. O que isso representa?
Alguém me ajuda aí? O que seria essa singeleza? É uma disposição que diz respeito à pureza do nosso coração, né? As intenções, as motivações internas do nosso coração, e em outras palavras, sem maldade, né? Sem malícia, que de novo está muito impregnado na nossa cultura. As pessoas a gente não confia. Você chama lá um profissional para trocar uma tomada, né? De novo, pode chamar o Toninho que ele vai trocar e vai lá no fio, vai perceber que tem problema lá, vai fundo. Aliás, vou fazer uma propaganda mesmo, né? Uma coisa boa do Toninho, a minha esposa que fala isso: não, o Toninho é uma gente boa, porque se não der certo, você fala assim: Toninho, não ficou legal. Ah, não, pode deixar que eu vou lá e tal. Aí pinta de novo, lixa de novo, faz assim e tal, faz assado. Até agradar o cliente no final. Então, paciência de jogo. Mas, singeleza do coração é isso, né? A gente tem um coração leve, um coração puro naquilo que nós estamos fazendo. Um coração que é o coração de Cristo, né? Sem malícia, sem dolo, sem desejo de prejudicar. E temendo ao Senhor, né? Quanta coisa, né? E tudo volta-se para Ele, temendo ao Senhor. Paulo fala em Efésios com temor e tremor. É justamente o que falta, o freio que falta na nossa sociedade. Quando você não teme a Deus, você não teme mais nada, né? Não tem a linha de autoridade. O temor diz respeito a essa autoridade de Deus sobre nós, com temor e tremor. O respeito a Deus, quando você faz alguma coisa, você faz para Deus. A Cristo Senhor é que está servindo. Então eu temo, né? Esse chefe é muito exigente, né? Esse Deus fez os céus e a terra, fez tudo perfeito, né? Não fez nada pela metade. Ele gosta das coisas certas, ele gosta das coisas, né, feitas assim, de maneira a expressar a glória dele. E a glória dele é uma coisa tremenda. Então, puxa, eu tenho que me esforçar. Então esse temor a Deus, ele vai se refletir na forma como nós somos em todas as áreas e como profissionais. E veja lá, 2 versículos que eu separei. O Salmo 36 diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha aí, quando a gente fala diferente, é por causa disso. No coração do ímpio não tem temor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Vamos seguir? E finalmente, chegando aí perto do final, a gente tem um ponto importante. Vocês já leram lá em cima que é para fazer tudo de coração. E aqui, a expressão, tanto na carta aos Colossenses quanto em Efésios, a palavra de todo o coração, aqui a gente entra no versículo 23, é alma na verdade. Então é mais do que simplesmente uma disposição, é fazer de alma aquilo que você está fazendo. Veja a conexão, né, com quem nos preenche, né, quem molda a nossa vida, o nosso ser mais interior, a nossa alma ligada ao Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós fizemos, façamos da nossa alma para o Senhor. Seguindo. E aí, a recompensa. E essa recompensa é maravilhosa. Cientes, né, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Esse ponto é fundamental e final, né? Tudo que a gente faz para Ele e esperando receber dele a recompensa. Na verdade, nós já recebemos dele. Eu digo que se a gente pudesse aplicar esse texto para o trabalho da igreja, né? Que a gente pode aplicá-lo também ao trabalho da igreja. Tudo quanto fizerdes, então, é o trabalho da igreja. Nós já somos muito bem pagos para isso, né? Tem gente que busca reconhecimento, isso, aquilo. Não, gente, nós já fomos muito bem pagos. O sangue de Cristo já pagou. Nós somos comprados, né? Somos servos, né? Somos doulos, também escravos de Cristo. O Senhor nos comprou e nós pertencemos a Ele. Então, tudo que nós fazemos também com esse alto grau de responsabilidade, comprometimento e qualidade do que fazemos. Irmãos, isso se reflete de uma forma muito séria no trabalho da igreja. Mais ainda, porque se fazemos lá fora com todo esse compromisso, imagine as coisas
relacionados ao culto a Deus. Puxa, isso me faz temer e tremer, né? Paulo diz lá, servir ao Senhor, né, com temor e tremor. Então, se você tem que preparar o cafezinho ao microfone, faça com esmero. Veja lá se o fio está todo certinho, se as coisas estão funcionando e tal. Por quê? Porque a Cristo Senhor é que estáis servindo. A gente tem que estar o tempo todo sendo lembrado disso. Por quê? Porque vem o outro irmão lá e às vezes fala uma coisa e você já fica agredido e puxa, ou ninguém reconhece o que eu faço, né? E a gente tem essas humanidades nossas, essas pecaminosidades que tiram de nós essa visão maior. Ainda que ninguém veja, eu estou servindo a Cristo. Então eu tenho que entregar o melhor para Ele. Porque o Senhor vê essas coisas. Hebreus fala, né? Olha, não estou esquecido do trabalho que vocês fizeram, como vocês ajudaram os outros. O texto mostra como Deus está vendo. Apocalipse fala, né, que Cristo está lá no meio das igrejas ali, e aí ele fala, conheço as tuas obras, viu? Conheço as tuas obras, olha, conheço as tuas obras. Então Jesus conhece, ninguém precisa conhecer mais. Se Jesus conhece, então já está ótimo, né? Já é o máximo que a gente pode esperar. E ele promete, olha, vocês vão receber a recompensa. Então nós esperamos do Senhor essa recompensa. Nós aguardamos dele e que venha o que é melhor, que o mundo não pode produzir, né? O próprio Jesus fala, né, do galardão até para um copo d'água. Então o Senhor Jesus vai dar a recompensa. E a gente tem, né, como recompensa maior o nosso lar eterno. O versículo, então, quando nos apresenta, né, tudo que fizermos, tem mais um, passa mais um aí, é um versículo que fica depois do texto que lemos, que é o 25, e ele traz essa promessa invertida, né, o castigo, na verdade, para aquele que não age corretamente. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Irmãos, imagine se isso entrasse na cabeça dos nossos governantes. Tudo quanto fizerdes, fazer do coração como para o Senhor, né, tal, e sabendo que a injustiça você vai receber justiça em dobro. Se isso entrasse, a realidade ia ser, nós veríamos um paraíso, né, se as pessoas realmente vivessem essa realidade. Nós não podemos mudar o Congresso Nacional, mas nós podemos mudar na nossa vida o meio onde nós estamos. Podemos permeá-lo com essa diferença. Por isso, irmãos, se nós não formos diferentes, como diz o texto lá de Jesus, um sal insípido só serviremos para quê? Sermos pisados, não serve para nada, né? É tudo igual, né? Tudo farinha no saco. Mas se formos diferentes, então essa diferença ela vai causar, ela vai gerar uma reação. Pode ser negativa, não importa se for negativa, mas ela tende a ser positiva, porque as pessoas estão procurando referenciais nessa terra, e é uma oportunidade que a gente tem de apontar para Cristo e falar, porque você vai ver muita gente no seu trabalho que não pensa dessa forma. O chefe desapareceu, meu filho, agora os ratos fazem a festa, né? E aí quer usar uma xerox indevidamente, quer tomar um café fora de hora, peraí, meu filho, nós estamos servindo aqui, vamos trabalhar, né? Por quê? Não. Nós servimos acima de tudo a Deus. Fulano, é a oportunidade de você falar daquilo que está no seu coração. Então, sejamos diferentes pela cruz. Tudo quanto, vamos terminar lendo? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, queridos.